Bem-vindos a mais um episódio da Ideia é uma só. Deus, saúde, família e trabalho. Nunca inverta esta ordem. Ser, fazer, ter. Ser quem eu sou. Rodolfo Santos. Pai, marido, filho e deixa de enrolação. Eu quero trazer para vocês aqui agora uma pessoa muito especial de verdade. Nada mais, nada menos que a minha primeira dama, Sabrina Moura. Oi. Olá. Tá nervosa? Tô. Não é nervosa não, minha filha. A gente tá aqui para justamente trocar ideias, para vocês poder conhecer um pouquinho mais como é o nosso relacionamento. Vai abrir aqui vários baús, viu? Essa é a oportunidade de poder aqui fazer até uma lavagem de roupa suja. Tô brincando. Mas Melhor não. melhor não, né? Graças a Deus. Sabrina Moura, prazerzão ter você aqui, minha mulher. Tudo meu. Pessoa que me inspira todos os dias a acordar e ser um marido melhor, um homem melhor. E diz aí, Sabrina, fala para a comunidade aqui quem é Sabrina. Bom, eu sou Sabrina, né? Também sou filha, esposa. Só não sou mãe ainda. Tenho 26 anos, sou advogada e atualmente estou aqui na Carneiro de Santos como coordenadora de operações das equipes. Estou coordenando aí algumas cabecinhas, né? Estou coordenando a equipe financeira, a equipe de assembleia e a equipe jurídica. Somente isso, já entrou já para coordenar esses três departamentos. Nesse desafio aí, um grande desafio que tá sendo muito bom para mim, na verdade. Mas para falar a verdade, você voltou para a empresa, né? Porque você lá atrás, né, quando estava no caos, lá para 2021, 2022, Sim. me conta um pouquinho aí como você caiu de paraquedas aqui, por quanto tempo ficou na empresa. Mas a gente combina sempre, a gente não pode falar muito sobre trabalho, mas acaba falando sobre trabalho. Esse combinado aí nunca funcionou. É a cabeça de empreendedor, né? É assim, né? Faz parte do game. Mas diz aí pra gente, como foi a tua história aqui na Carreira de Santos e por que você voltou? Bom, eu entrei em 2021, né? A gente se conheceu em 2021 e eu lembro perfeitamente que tu estavas fazendo a imersão lá com o Marcelo Germano, um dia comum. Eu fui trabalhar e tu viestes aqui para a empresa para fazer essa imersão. Naquela época, tu vinhas para a empresa só no período da tarde, né? Então, eu trabalhava home de manhã, eu trabalhava no escritório da advocacia e trabalhava à tarde numa outra empresa. E a gente não conversava muito, né, sobre o trabalho, sobre os nossos trabalhos, mas o teu trabalho era completamente diferente do meu. E quando eu saí lá do escritório, foi justamente no período onde estava realmente esse caos internamente, né, aqui na empresa. E eu falei para você, né, eu estava no período da graduação ainda, estava estagiando, e eu falei para você que podia contar comigo. Então, me destes aí algumas ordenações, vamos dizer assim, para que eu pudesse ajudar, para que eu, junto com a equipe que estava aqui na empresa, a gente pudesse ajudar nessa questão, organizar a casa, né? Obviamente, você instruiu como é que a gente ia fazer para organizar, e a partir dessa instrução a gente começou a executar e as coisas começaram a melhorar. Então, isso lá em 2021, foi o começo de tudo. Perfeito, Sabrina foi uma peça fundamental, né, nessa recuperação, vamos falar assim, da empresa, né? Porque realmente só sabe quem passa e ela, como minha esposa, né, entendendo tudo que estava funcionando, se doou perfeitamente para poder a gente efetivamente sair do caos de verdade. Mas você entrou aqui, como é que era o teu sentimento na empresa e como é que, quando você entrou, como é que houve essa ruptura, essa mudança para melhor? Então, no início, a gente começou a aplicar o que, no caso você, né, começou a aplicar o que começou a aprender lá com o Marcelo Germano, na imersão. Então, a gente começou a organizar realmente o que estava desorganizado, foi a primeira etapa. Eu lembro que a gente dividiu os condomínios, né, internamente, e você ficou com alguns também para poder organizar e mostrar para a gente como deveria fazer. E a partir dessa demonstração, a gente começou a seguir, fazer da mesma forma, fazer um checklist realmente das atividades que estavam pendentes, de tudo que realmente estava faltando, e correr atrás para colocar em dia. Então, foi realmente um momento de esforço, né, da gente aqui internamente, e principalmente de você, que teve que pensar em como
estruturar para que a gente pudesse realmente prosseguir e sair dessa situação. Então, para começo de tudo, a cabeça de quem pensa, e para concluir isso, as pessoas executando aquilo que realmente precisava ser feito. E foi isso que aconteceu. O sentimento inicial era realmente de desespero, porque quanto mais a gente organizava algumas coisas, mais algumas outras coisas iam acontecendo, então a gente precisava dar conta do dia e também organizar essas coisas que estavam pendentes. Mas com pouco tempo a gente conseguiu se reerguer. E foi um sentimento realmente de que o empenho, todo aquele empenho valeu a pena, né? Tanto da minha parte quanto da parte da equipe. Foi maravilhoso. E tá sendo. Pois é, e como você iniciou esse projeto lá atrás, né, de reconstrução, né, de evolução da empresa, você falou que eu apliquei algumas coisas que eu aprendi lá com o meu mestre Marcelo Germano, mas seja um pouco mais específico para a nossa comunidade e poder entender o que, até uma coisa interessante que antes de eu fazer a live com o Marcelo Germano, se você não viu a live eu com o Marcelo Germano, tem aqui no meu canal no YouTube, acessa lá, curte, compartilha, comenta, foi uma live sensacional que explica efetivamente o que a gente aprendeu. Mas eu queria que Sabrina desse aqui um spoiler do que a gente tá falando aqui, que lá, antes de eu falar com o Marcelo Germano, ele falou assim, Rodolfo, o que é que você aprendeu? Eu falei tudo. Ele falou, Rodolfo, tudo não é nada, seja mais específico. É verdade. Então, algumas coisas que foram aplicadas, por exemplo, o checklist, né? A gente realmente fazer essa organização. Começou a implantar na cabecinha das pessoas a organização, né? Culturalmente falando, da empresa, para que as pessoas pudessem entender o que é que elas estavam fazendo aqui. Não só fazer atividade por fazer, mas fazer atividade por gostar, né? A partir do momento que a gente tem uma liderança forte e que entende efetivamente qual é o papel do líder, os liderados eles caminham juntos. Então foi exatamente isso que aconteceu. Acredito eu que saiu um chefe, um diretor, um executivo, um empresário e tornou-se um líder. Então isso fez com que as pessoas entendessem o recado, entendessem que precisavam se empenhar, e isso não é fácil. A gente sabe que trabalhar a cabecinha das pessoas para poder mudar toda essa cultura não foi fácil, né? A gente teve mudança de pessoas, a gente teve processos implantados, a gente teve criação de diversas ferramentas mesmo para que a gente pudesse controlar e acompanhar. Então foi exatamente isso que aconteceu. Primeiro a mudança do líder e depois a mudança da equipe. Que bacana você falar sobre essa questão aí de chefe, liderança, e isso realmente existe, né, na prática, Sim. que a gente fala sempre aqui, né, sobre ser chefe, ser líder, mas as pessoas também têm que entender que antes da ser essa administradora, você até comentou aí que também trabalhava como estagiária em outro lugar, né, na parte da sua área, né, de profissão, Sim. que é a advocacia, também em outros cantos, mas essa sua trajetória aí, né, que você acha que trabalha mais do que 10 anos quase já, né, ou um pouco mais, um pouco menos, mas nesse teu processo aí evolutivo, especificamente sobre chefe e liderança, né, porque eu vou pegar um pouquinho mais depois sobre essa parte de liderança, mas nessa tua evolução aí profissional, o que é que você vê sobre chefia, sobre liderança, o que é que isso agregou na tua vida? Então, na verdade, assim, né? Eu digo que o modelo de trabalho mudou muito, né? Eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi lá em 2015. Então, esse ano faz 10 anos que eu trabalho. E desde 2015 eu sempre saí de um trabalho para o outro. E saí porque eu quis. Eu nunca fui demitida. É engraçado isso. Mas eu tive hoje, né? O modelo realmente de trabalho é muito diferente do modelo de há 10 anos atrás, né? Sendo que há 10 anos atrás, meu primeiro trabalho, eu não tive uma chefe, eu tive uma líder. Então eu conseguia sempre fazer essa comparação durante o percurso com os meus outros chefes e também com outros líderes que tive. Eu lembro que no meu primeiro trabalho a gente foi para uma reunião e eu fui sem nada para a reunião. Acho que era o segundo ou terceiro dia de trabalho. Eu era jovem aprendiz numa empresa grande e a gente foi para essa reunião no jurídico, né? Nem era da área ainda. E essa minha líder, ela olhou para mim e falou assim: todas as vezes que você for a uma reunião, leve papel e caneta. Na época. Por isso que tá com a caneta. Então, eu realmente trouxe isso comigo. Eu não deixo de ir para uma reunião e não levar um papel e uma caneta, um tablet, algo que eu realmente consiga anotar algo, né, daquela reunião. Porque, obviamente, a gente não vai lembrar de tudo. E durante o percurso, eu fui encontrando outras lideranças e também chefias, né? O chefe realmente é aquele que manda.
é aquele que muitas vezes nem sabe o que você está fazendo dentro da empresa dele. Não sabe a tua importância, não sabe o teu papel. E você se sente realmente como mais um. Recentemente eu saí de um escritório porque eu também me sentia exatamente assim. Eu me sentia só mais uma advogada em meio a 500 advogados, né? E eu não tive esse suporte da gestão. Eu entrei, eles me deram uma atividade e foi isso. Então, existe muito isso de chefe e líder. E o líder, ele realmente te inspira. Te inspira a ser melhor, te inspira a querer fazer mais, te inspira a se dedicar mais. E não só pelo trabalho, mas por você mesmo, né? E eu acho que aqui na empresa a gente tem esse objetivo de fazer as pessoas se inspirarem por elas. Porque o resultado, apesar de, obviamente, ser o resultado da empresa, mas é primeiro o resultado da gente. Então, durante o percurso eu encontrei aí alguns chefes e alguns líderes muito especiais e outros nem tanto. E é interessante isso, né? Porque me veio agora na memória uma frase que fala: a empresa é o reflexo do dono, os liderados é o reflexo do líder e o resultado é o reflexo de todos. Então, resumindo aí, eu acredito eu que Isabela acabou de comentar é sobre isso, né? Então, se os liderados é o reflexo do líder e você é uma líder hoje, o que é que você está fazendo para poder ser 1% melhor todos os dias? Cara, tem sido um desafio. Porque, enfim, a gente vem de várias, né, vários trabalhos, né, na minha vida, que você vai aprendendo um pouquinho com cada um, mas ser líder é totalmente diferente. Ser líder é, assim, algo realmente diferente, que você precisa realmente trabalhar a cabecinha das pessoas todos os dias, né? E a priori eu fiquei me perguntando, eu nunca tinha sido líder antes, então eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que eu vou conseguir inspirar realmente as pessoas? Não é só você fazer o seu e você fazer o certo, né? Você precisa inspirar as pessoas, você precisa trabalhar a cabecinha delas, até que ponto, a forma de falar, como eu falo com um é diferente de como eu falo com o outro. Um vai entender de um jeito, o outro vai, enfim. Então, cada coisa que você faz se torna uma coisa grande. Até uma coisa que você fala, por exemplo, pode ser levado para uma esfera negativa, mesmo que o que você tenha falado seja para positivo, né? Então, realmente tem sido. Eu nunca fui, como eu falei, nunca fui líder antes. Então, eu tenho aprendido com os líderes que já estão aqui, já são líderes há algum tempo, a ter esse tipo de comportamento também, porque é também uma questão comportamental, além de técnica. Eu lembro, né, que muitas vezes você chegava para mim e falava que eu me exigia demais de mim mesmo. E eu lembro que você estava depois assistindo um podcast, se não falha a memória, foi com o Joel Jota e com o Diego, que é o jogador do Flamengo. Ele estava falando muito sobre questão de liderança. Eu cheguei em casa e aí você comentou: ah, agora eu entendo porque você se exige demais. Fica aí por que você exige demais? Por que você tem que se exigir demais? Porque você você não é responsável mais só por você, né? Você agora é responsável por você e pelos outros. Então, se eu não faço, obviamente, eu não posso nem cobrar isso, não posso nem cobrar que as pessoas façam, né? Então, você acaba trazendo consigo essa autorresponsabilidade, mas não só a autorresponsabilidade, ou seja, não só eu mais. Eu agora tenho outras pessoas as quais estão vinculadas a mim e eu preciso me comportar de uma forma tal que elas entendam e compreendam que o objetivo da gente é único e que vai ser bom para todo mundo. Então, isso exige realmente de você um empenho que vem de algum lugar, do momento que você decide se tornar líder, porque eu acredito que ser líder é uma construção. Você não, eu sou um bom líder porque eu sou. Não, ser líder, na verdade, é uma construção. Você vai trabalhando e vendo como as pessoas estão, como você pode fazer para melhorar, o que é que eu posso fazer aqui, o que é que eu posso fazer ali. Nesse momento eu não posso falar. Então, tudo isso impacta muito. E tudo que eu faço impacta nas pessoas que são os meus liderados. Então, eu entendo hoje por que você se exige tanto. E como é trabalhar com um líder sendo seu marido? Que a gente diz, não fala de trabalho em casa, mas não tem jeito, né? A gente, na verdade, desde o início já falava muito de trabalho. Acho que a gente começou, né, lá atrás, já com esse objetivo muito firmado. Eu sempre digo que eu tive 3 objetivos na minha vida desde que eu me vi por gente, né? E um deles realmente era mudar de vida, melhorar de vida, crescer, se tornar uma pessoa mais, uma pessoa melhor,
né, nesse sentido. E a gente sabe, e o meu pai sempre deixou isso muito claro, de que a gente só consegue quando a gente realmente se empenha no trabalho, né? Por isso que a gente conversa, né? Trabalho é vida, vida é trabalho. Isso não é diferente. Por mais que hoje a gente entenda Deus, saúde, família e trabalho, se a gente não tem trabalho, a nossa vida fica perdida. E a gente sempre conversou muito sobre trabalho, né? Então, óbvio que houveram, né, em alguns momentos, a gente compartilhava assim de ideias diferentes, mas hoje tem sido muito mais tranquila as nossas conversas, porque a gente tá no mesmo ramo, a gente tá entendendo, a gente tá na mesma posição, né, entre aspas. Eu tô um pouquinho abaixo no sentido de ter menos pessoas na minha coordenação e também não sou executiva ainda, empresária, mas eu consigo sentir um pouquinho do que você passa, porque eu também sou líder, né? Então acaba ficando mais fácil a forma de comunicação entre a gente. Nós sempre falamos sobre trabalho e a gente sempre disse, não vamos falar sobre trabalho, mas isso nunca aconteceu. Isso nunca acontece. Pois é, você até falou aí nos nossos 4 pilares, né? Deus, saúde, família e trabalho. E como é que a gente coloca Deus aí no meio de tudo isso? A gente sempre tá falando de Deus, né? A gente fala, a gente lê a Bíblia, a gente sempre faz uma oração, às vezes individual, às vezes em dupla. Sempre procura realmente ter esse contato, né? Alimentar a alma, né? Porque se você não tá bem realmente com Deus, seu emocional ele fica abalado. Se você não, para você manter realmente uma firmeza na sua vida, seja ela profissional, pessoal e etc e tal, você precisa estar firme, você precisa ter uma rocha, você precisa ter um apoio, né? E eu acho que esse apoio a gente sempre encontra quando a gente ora, conversa com Deus e enfim. Antes de aceitar, por exemplo, o cargo, eu conversei muito com Deus, né? Fiquei, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que eu tenho esse perfil? Como é isso? E eu lembro que um dia depois de ter tido essa conversa com Deus, e nem falei nada pra ninguém, fiz essa conversa sozinha, eu assisti um vídeo que dizia justamente isso: liderança é treinável, você não vai nascer líder, né? E você vai treinando durante o tempo. Falei, então se liderança é treinável, eu vou me treinar e vou ver se vai dar certo. E aí, graças a Deus, né, faz pouco tempo ainda, mas eu acredito que tá dando certo. Mas aí, conta um pouquinho dos bastidores para poder você chegar até aqui, né? Porque para chegar até aqui, ou seja, foi muita conversa, foi muita briga, porque que acontece? Briga no bom sentido, porque que acontece? Foi. Sabrina, ela estava nesse trabalho que ela estava fazendo, né? Só que ela não estava satisfeita porque ela estava muito robotizada, Isso. fazendo as mesmas coisas, etc e tal. E a gente aqui é uma coisa muito dinâmica, qual ela gosta de fazer isso. Ela recebeu uma proposta para fazer praticamente o que ela ia fazer aqui em outra empresa, de um outro segmento e etc e tal. E aí, estava saindo a nossa colaboradora, a Márcia Storto, então um beijão para você, Márcia. Ela estava saindo aqui, então Deus me deu essa resposta também, de opa, agora é a oportunidade de trazer essa Sabrina para trabalhar com você. E aí, foi difícil tomar essa decisão? Me conta um pouquinho aí. Foi difícil. Foi difícil porque a gente já tinha trabalhado, eu já tinha trabalhado aqui, né? Passei desde 2021, 2022, 2023. Eu continuei trabalhando aqui na CS, fiquei como PJ dando assistência. Depois eu concluí a graduação, fui para algumas outras áreas, né? Alguns outros lugares. Conciliei 2 trabalhos, 3. E sempre gostei muito de trabalhar, então isso nunca foi um problema para mim. Mas assim, eu precisava pensar principalmente, além do fato de ser líder, também do fato de manter o meu relacionamento saudável, né? Então a gente precisa saber separar o Rodolfo aqui, o Rodolfo empresa, o Rodolfo líder, meu líder, e o Rodolfo em casa, o Rodolfo marido, o Rodolfo que desabafa, o Rodolfo que quer ser ouvido, ou a Sabrina que quer ser ouvida, né? Então a gente precisa ter como é que eu posso dizer, esse preparo realmente de entender isso. E claro, nem sempre a gente consegue entender. Tem dias que a gente discorda de algumas coisas, mas hoje a gente consegue ter essa maturidade de entender realmente. E eu digo, hoje eu não estou afim de escutar nada sobre isso, né? Mas durante esse percurso, todo esse percurso, a gente criou uma maturidade de saber, né, realmente o que a gente, até que ponto a gente pode ir, né? Tem dia que eu não tô afim de falar mais
Sexta-feira passada a gente chegou em casa falando de trabalho, saiu daqui falando de trabalho. E aí chegou, a gente saiu, chegou no lugar, vamos falar de trabalho. Quando chegou em casa eu falei, não vamos falar de trabalho mais. E 10 minutos depois a gente tava falando de trabalho. Então, você puxou, né? Foi, a culpa foi minha dessa vez. Mas assim, como eu falei, foi muito mais, o peso foi muito mais em questão da liderança do que em questão de voltar, porque realmente eu gosto do dinamismo daqui da área condominial, de falar com o cliente, falar com o síndico, falar com o condômino, eu gosto disso. E lá onde eu estava, eu não estava tendo esse tipo de contato. A área condominial tem muito a ver também com essa parte da sua profissão, que é advogada? Sim, com certeza. Na verdade, eu acho que toda profissão exige que você saiba lidar com pessoas, né? Então, esse tem sido o meu principal objetivo. Você pode ser o profissional que for. Ah, eu sou médico, você precisa lidar com pessoas, psicólogo, lidar com pessoas, né? Todas as profissões exigem isso. Você lidar com pessoas. Então, aqui não é diferente. E o melhor de tudo é que aqui eu lido com várias pessoas de várias formas. Então, um síndico é de um jeito, outro síndico é de outro é de outro gosta assim, outro gosta de falar no WhatsApp, outro gosta de falar no telefone. E aí você acaba realmente aprendendo muito com essas pessoas. Então tem tudo a ver com o que eu faço, assim, de forma profissional da minha vida, né? Na área da advocacia. Tem outra frase que fala assim, né? Quem treina, reina. Então, se você quer realmente ser uma líder de sucesso, né, você precisa realmente treinar. E treinar com quem? Com pessoas. Né? Se você não treinar com pessoas, vai treinar com quem? Treinar com um chat GPT? Não tem como, né? Não Tem muita como. coisa que dá para fazer com o chat GPT, mas isso não tem como. Pois é. E falar em frase, até me lembrei uma outra frase que seu pai, né? Meu sogro, Sandro, um beijão pro senhor, né? Meu sogro, que ele fala sobre isso aqui, né? Repete a frase que ele fala sobre a caneta. Pai, eu sempre fui muito exigente com essa coisa de escola, né? Meu pai, enfim, a média da escola era 7, lá em casa era 8. Mas eu também nunca dei trabalho com escola, sempre gostei de ir pra escola, sempre gostei de estudar. E pai dizia assim que a caneta é mais leve do que a pá. E no início eu ficava, oi, como assim a caneta é mais leve que a pá? O que é que isso tem a ver, né? Só que depois você vai criando maturidade e entendendo, né? E aí respeitando, obviamente, todas as profissões, mas na prática, realmente é mais leve. Porém, esse mais leve aí, ele é com bastante aspas. Porque a caneta, até você chegar na caneta, demora muito, é um processo. E você assinar, o peso daquela assinatura também é uma autorresponsabilidade, né? A gente conversa muito disso, né? Uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade de ser empresário, de estar ali tomando conta de todas aquelas pessoas. Aqui, por exemplo, que a gente hoje tem mais quase 4 mil unidades, né? Mais ou menos. Então, ou seja, eu tenho aí. Se for colocar aí 4 pessoas por unidade, dá 16 mil pessoas. Exatamente. Fora funcionário, Fora fora o síndico, fora fornecedores. fornecedores, fora a gente, né? Porque Sim. todo mundo aqui na empresa tem sua família, tem, enfim. Então, realmente, o peso da caneta também é grande. E hoje eu até brinco com ele falando isso. O peso da caneta também é grande, viu, Painhão? Bem grande. Ou seja, pessoal, a ideia é uma só sempre, 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 sempre. O peso, ou seja, a cruz, todo mundo carrega a sua cruz, entendeu? Então, eu estava até conversando com esse dia com um amigo meu, Júnior, também, um abração para você, cara. Ele tá falando sobre isso, justamente sobre a cruz e a espada. É o peso da cruz e da espada. É a mesma coisa. Então, ou seja, a gente vai ter momentos que isso aqui vai ser um peso, né, para tomar decisões, né, bem como vai ter momentos que a gente vai precisar suar mesmo para poder fazer as coisas acontecer. Então, ou seja, não tem nada fácil nessa vida. Se você souber uma coisa fácil na vida, você me fale, por favor, que eu vou investir agora. Todas as minhas horas eu vou me dedicar a isso, mas eu tenho certeza que nada é fácil nessa vida, né? Com certeza. E você falou aí sobre mais uma vez um pilar nosso, que é a família. Como é que fala da nossa família? Então, o Rodolfo tem 2 filhos, né? E eu acho que eu primeiro me apaixonei pelas crianças. Graças a Deus. Na verdade, como eu falei, né? Tinham 3 coisas na minha vida que eu sempre quis. Então, uma delas se trata também de ter filhos, né? E aí, obviamente, que a gente tem muito contato com os meninos, graças a Deus. Eles me aceitaram tranquilamente e a relação da gente é muito tranquila. E, enfim, é muito gostoso. Tem também a parte difícil, mas pensando de modo geral, é muito bom. Eles também trazem pra gente uma conexão diferente, né?
E aí, somos 4 por enquanto. Eu fico até com ciúme, né? Quando eles falam a minha É, Sassá, e eu fico lá, escanteado da minha Sassá. não, essa parte de escanteado não, que eles são apaixonados pelo pai. Bem, graças a Deus. E saúde, Sabrina, como é que tá cuidando da saúde aí? Diga aí pra mim como A funciona isso. gente, a gente tem se empenhado para cuidar da saúde, né? Acordar cedo, tá tranquilo, né? Tem dia que a gente perde para o cansaço mesmo. Hoje a gente perdeu para ele, né? Mas assim, na maioria dos dias a gente treina, regula a nossa alimentação direitinho. Lá em casa a gente tenta sempre fazer as coisas sem açúcar, pouco sal, né? Dar realmente uma equilibrada aí nas alimentações. Eu digo sempre que o Rodolfo tem que se alimentar melhor, né? Porque o bichinho gosta de uma besteirinha, né? Mas aí a gente vai cortando. Eu também, graças a Deus, tenho me alimentado melhor. Inclusive aqui na empresa a gente é todo mundo bem natureba. Então, isso também influencia muito. Me influenciou muito, eu já era um pouco, mas aí o fato das pessoas aqui também estarem bem envolvidas com essa coisa, né? Por isso que a gente fala que o líder é reflexo até nisso. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a se alimentar melhor, os outros também começam, que estão ali na nossa linha, olhando o que a gente tá fazendo e dizem, opa, isso aqui é bom. Principalmente MacGyver, né? Que MacGyver, meu velho, se sair um salzinho do lado, sai uma grama de sal, uma grama de açúcar, Por ele isso que eu já tô sentando ali do lado dele, entendeu? Pra ver se eu pego aí também essa disciplina. acaba é disciplinado e por isso que ele é líder. Porque senão, se o cara não for disciplinado, não tem como ser líder. Exatamente. E aí é isso, se manter firme, se manter forte. Tem alguns dias que vão ser mais difíceis, outros mais fáceis, mas no dia difícil você vai igual e faz esse negócio acontecer. Show de bola. E aí, Sabrina, fala um pouquinho mais aí do que é condomínio para você. Geralmente fala aqui que condomínio é uma empresa de É, pequeno, médio ou grande porte. E, na minha opinião, condomínio é muito mais difícil. Por quê? Porque tem muito mais donos. E aí, o que é que você acha eu sobre condomínio? concordo em gênero, número e grau. Eu concordo muito com essa frase, né? Condomínio é uma empresa, porque literalmente é uma empresa, né? Juridicamente é uma empresa, tem CNPJ, vinculada na Receita Federal, tudo direitinho. Mas, assim, o que eu digo, né? O condomínio ele é ainda mais complexo, porque dentro do condomínio eu tenho uma empresa com vários sócios, e aí, às vezes, cada sócio pensa de uma forma, cada sócio quer uma coisa, mas a gente tem a assembleia que determina tudo, né? Então, eu concordo com tudo que você está falando. O condomínio é uma empresa, os problemas da empresa no condomínio também existem, funcionário que não faz as coisas acontecerem, o funcionário que faz assim, o gás, a CELP, ou seja, tudo realmente que tem numa empresa comum tem no condomínio. E precisa ser bem administrado, porque é assim como uma empresa pode falir, né? Nesse sentido de falir mesmo. E é isso, concordo muito com essa tua frase aí. E é interessante, né, Sabrina, porque você já morou em condomínio, sabe como funciona condomínio, ou não sabia, ou você chegou a conhecer o que é condomínio aqui dentro? Eu não sabia. Na verdade, eu nem sabia que existia administradora de condomínio antes de conhecer. Porque eu sempre morei em casa, né? Sempre morei em casa, nunca tinha morado em condomínio antes. Então não era a minha realidade, por óbvio. E aí, a partir do momento que eu te conheci, que tu disseste que era dono de uma empresa de administradora, de administração de condomínio, foi que eu fui pesquisar para entender o que era, né? E aí, depois que eu entrei aqui, inicialmente como estagiária, depois fiquei como PJ, foi que eu entendi, de fato, a complexidade do condomínio. E hoje, né, depois de muito tempo, que as pessoas começaram a entender que condomínio não é simples assim, vou colocar um síndico aqui só e pronto. Existem muitas particularidades e cada vez mais o condomínio ele vai ficar mais visado. E é isso que a gente tem visto aí, né, durante esse percurso. Tu falou uma coisa agora que me chamou a atenção, acho que é muito importante até frisar isso aqui. Ela falou que entrou aqui como estagiária. Uai, Foi. você é minha mulher, por que tu não entrou como dono? Porque não é assim que as coisas acontecem. Primeiro porque eu entrei, né, na época que eu estagiava em outro lugar, eu trabalhava de 8 às 2, e aí você tava nesse caos, nesse percurso, eu falei, não, me põe lá, que aí eu vou te ajudar no que for necessário. E aí, lógico, para saber se realmente, né, uma coisa é você ser boa esposa, outra coisa é você ser boa no trabalho, eu entrei como estagiária, fiquei estagiando, estagiava no período da tarde. Eu largava do Serpro e vinha para cá, direto, né, que é aqui pertinho,
e ficava aqui durante esse horário da tarde. E aí eu comecei a gostar. Comecei a gostar da dinâmica, como eu mencionei anteriormente, comecei a gostar da dinâmica, comecei a gostar da atividade e fui ficando até ir conquistando esse espaço, né? Então foi mais ou menos isso aí. E me diz uma coisa, você tá como líder, ou seja, como você falou aí, né, que tá aprendendo cada vez mais aí a ser liderança e tal, mas e a exigência por você ser minha mulher é menor Eita, ou maior? é muito grande, né? Eu digo lá em casa, né? A gente vive a empresa mesmo. Rodolfo vive isso aqui. Então, às vezes, no final de semana, a gente tá fazendo uma coisa que é completamente diferente e a gente tá pensando nas coisas daqui da empresa, porque obviamente que a nossa vida pessoal tá totalmente vinculada a essa empresa, né? Se hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida confortável, é porque a empresa proporcionou isso pra gente. Então, obviamente que eu já tenho o peso de ser líder, mas eu tenho um peso ainda maior de também ser dona, né? Então, isso ajuda muito no quesito da liderança, né? Mas também precisa ser com muito cuidado. Eu preciso ter esse cuidado com as pessoas, delas também respeitarem o meu espaço. Não acharem que eu caí aqui de paraquedas, mas respeitarem esse meu espaço. E isso, pelo menos até então, está dando muito certo. Eu acredito que a equipe tem entendido assim que eu realmente voltei para dar esse suporte para a gente poder realmente atingir todos os objetivos. Porque no final, né, a gente tá falando aqui sobre maturidade, né, sobre comportamento, né, porque eu tenho um pouco mais de uma década nessa área condominial, mas não só na área condominial, mas na área empresarial. E a gente entende que existem competências técnicas e competências comportamentais que o líder, principalmente o líder, ele precisa ter realmente um comportamento exemplar, como já foi dito aqui anteriormente, e realmente as pessoas que estão aqui dentro e também que estão fora da empresa, né, tem que entender, como por exemplo, hoje eu estava conversando com um síndico amigão meu, né, porque síndico ele vira parceiro, até porque essa é a nossa missão de ser parceiro do síndico, e eu até comentei com ele, ah, você falou com Sabrina e tal, ele é minha esposa, ah, eu não sabia, e ficou até feliz por isso, né, ele disse, ah, agora vai ficar melhor ainda, enfim, então isso é muito importante, as pessoas realmente entenderem que quando a gente precisa realmente separar pessoa física de pessoa jurídica, Sim, e eu costumo dizer aqui, sempre existe também outro ditado, que é amigos, negócio à parte, não é isso? exatamente. Claro. Se eu não entregar resultado, Se entregar resultado, acontece o quê? oxente, o que é que acontece quando você não entrega resultados, né? Você vai ficar numa empresa sem entregar resultados, não faz sentido. E não é porque eu sou tua esposa que eu vou ficar na empresa sem entregar resultados. Então, eu também preciso me empenhar e buscar, até porque os resultados, primeiramente, são meus, né? E, consequentemente, o crescimento mesmo na minha área, né? Como líder. Mas eu sempre vinculei isso para mim mesma. O crescimento é meu. Eu preciso crescer. Não porque eu estou aqui, mas porque eu estou em qualquer lugar. É uma coisa muito pessoal mesmo. Perfeito, e aqui essa empresa é justamente isso, a empresa está aqui para a gente poder fazer todo mundo crescer, né? Exato. Essa é a ideia, esse é um veículo transformador, transformador de vidas. Então aqui cada vez mais, inclusive hoje, a gente vai ter um processo seletivo e a Isso. gente vai justamente buscar pessoas que entendam que aqui é um projeto de vida, é para pilotar a sua vida, para que você possa cada vez mais enxergar um futuro e através desse veículo, né, transformador, você poder alcançar os seus sonhos. Assim que a gente precisa olhar e enxergar, né? Exatamente. Exatamente isso. É você olhar para o seu trabalho como um veículo para você alcançar os seus sonhos. Como eu mencionei anteriormente, não tem como você alcançar os seus sonhos e objetivos se você não trabalhar e não fazer o que você gosta, né? Que isso também é muito importante. Não adianta eu trabalhar em algo que eu não goste, não adianta eu trabalhar com algo que não me faz bem. Eu passei 3 meses num escritório que não estava me fazendo bem e isso estava me abalando emocionalmente. Não chegou a me abalar emocionalmente, porque eu realmente, graças a Deus, consigo entender que onde eu não. Eu sempre entendi isso. Onde eu não gosto de estar, eu não fico. Então, tipo assim, eu esperei um pouco para ver se eu conseguia me adaptar ao modelo de negócio. Não me adaptei e falei, não dá para mim, eu vou procurar outras oportunidades. E aí, prontamente, apareceu outra oportunidade muito rápido, graças a Deus, que foi no outro escritório que eu ficaria como liderança também. E aí
Deus disse, não, você não vai para esse. Foi quando aconteceu essa questão aí da empresa que a gente já conversou. Perfeito. E uma das coisas que a gente bate na tecla aqui são os valores inegociáveis, né? Então você falou algo aí que eu me lembrei, que a ética é um dos nossos valores inegociáveis. E a empresa que você saiu até fez um depósito errado na sua conta, a maior, né? Como é que Exato, foi isso, velho? exatamente. Não, na verdade eu saí da empresa, né, mais ou menos ali no dia 10. Eles tinham me pedido para ficar até o final do mês, tentando conciliar com a empresa aqui, né. Porém, era muita demanda, não conseguia dar conta, e falei, não, não vou conseguir dar conta, né, a gente precisa realmente aprender a dizer não. Eu também sou essa pessoa que preciso aprender a dizer não. E como liderança também, você acaba tendo que aprender isso, nem que seja na marra, né, e eu falei, não, não vou dar conta. E fiquei 10 dias lá no escritório. Os 10 primeiros dias eu ainda fiquei. Dei o suporte que eu pude e disse, ó, pode me desligar, realmente eu não vou conseguir dar conta. Só que aí, no mês subsequente, né, eu recebi o valor referente a 20 dias. E aí eu liguei pra lá, expliquei tudo mais. A priori, eles nem me deram atenção. Tem muito dinheiro. E depois eu fiquei insistindo, então foi parte da minha insistência mesmo de devolver o dinheiro que não era meu, né? Até porque eu sempre costumo dizer, nada que não for meu, eu quero. Então, eu nunca vou querer nada que é de uma outra pessoa, não me sinto confortável com isso. Até porque, vinculado a isso, eu tenho uma ética a zelar. E isso é muito importante. Perfeito. E aí, Sabrina, para você, qual é a habilidade mais importante de um líder? Eu acredito que domínio próprio. Domínio próprio, porque você às vezes quer falar algo, você quer se expressar em relação a alguma coisa, você precisa realmente entender primeiro. Eu sou uma pessoa que eu digo, eu sou uma pessoa muito de responder, né? E isso tem sido moldado justamente por conta da liderança. Eu escuto e já quero responder. E tenho me tornado uma pessoa que escuta, reflete um pouco, entende, tenta buscar um entendimento sobre aquilo que está acontecendo com a minha equipe, para depois eu tentar agir da maneira tal que aquilo seja moldado. Né? E não quero que as pessoas olhem para mim como uma chefe, mas sim como uma líder. Para isso, eu preciso matutar a ideia primeiro, analisá-la e, posteriormente, entender para poder atender, né? Que é outra coisa que a gente fala muito aqui. Então, você síndico ou você empreendedor, olha o que a Sabrina falou, domínio próprio, sabia que no meu mecanismo, síndico criativo em ação, não esquece que a ideia é uma só, síndico é um diretor executivo, é um CEO de uma empresa. Tem lá domínio pessoal, é um dos mecanismos para que você possa dominar a si e automaticamente você poder compartilhar, ser um líder melhor da sua comunidade, além de cultura organizacional, de gestão, de liderança, de dados, de ferramentas, tecnologia, enfim. Você quer saber um pouquinho mais como é a minha mentoria especializada para você? Vai ter um linkzinho aí na sua descrição, clica lá para que você possa saber um pouquinho mais. Sabrina, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Cadê Magalu? Já? Mais rápido que ligeiro. Muito. Queria agradecer aí a sua participação, né? Muito sensacional poder trocar essas ideias aqui com o público e ainda mais mostrar, né, para nossa comunidade o quão a gente é profissional no que a gente faz, separa efetivamente aí, né, o lado pessoal do profissional aqui dentro e fora, mas é a mesma pessoa porque a gente tem princípios e valores iguais, parecidos, Exato. compartilha a mesma coisa, a mesma ideia. Mas queria que você deixasse aí um recado final para nossa comunidade condominial, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, sobre o que você quiser falar. Falar sobre os objetivos. Então, sejam firmes, realmente vão atrás daquilo que vocês querem, né? Façam o que vocês gostam, porque tenho certeza que vai ficar muito menos difícil. Fácil não fica, né? Como a gente falou, fácil não fica, mas quando você faz o que você gosta, realmente se torna mais prazeroso, né? Eu acho que é isso que eu estou vivendo. Quando você vive aquilo que você gosta, quando a empresa está alinhada com seus princípios, né? Que é o caso aqui, não porque é a empresa do meu esposo, não porque é a minha, mas porque realmente aqui eu consegui alcançar coisas que um dia eu nem pensei em ter, né? E tenho aprendido muito, né, durante esse percurso agora. Tenho me entendido melhor, tenho buscado realmente alinhar mais ainda os meus princípios,
Mas é isso, quando você faz o que você gosta, se torna muito mais gostoso. A vida se torna muito mais gostoso e o processo fica muito mais simples de você viver, porque é isso, né? O que a gente vive sempre é um processo. O processo do trabalho, é um processo na academia, é um processo com Deus. Tudo é muito realmente um processo. Então, para você aí que está aí ouvindo a gente, busquem e façam aquilo que vocês gostam de fazer. E procurem aí o Mentor Rodolfo, que realmente vale a pena. Eu tenho mentoria 24 horas, né? E graças a Deus melhorei muito durante esses 3 anos que a gente tá junto. A gente melhorou muito, a gente evoluiu muito. Às vezes eu paro para pensar assim, não consigo nem me recordar mais quem a gente era há 3 anos atrás. Então é isso. Show de bola. E com certeza a gente melhorou, porque como diz aqui na palavra, né? Pessoa afia a pessoa. Principalmente quando a gente tem marido e mulher, que é unido, é a união, a gente pode realmente crescer junto. Mas não se esquece que adulto, pessoal, adulto, ele faz o que precisa ser feito. Criança faz o que quer, mas adulto não. Faz o que precisa ser feito. Por que tu quer dizer isso? Porque, por exemplo, sou uma pessoa muito de gestão. Então, eu não gostava muito de ir para uma assembleia de condomínio, por exemplo. Por quê? Porque eu sou um cara prático, eu sou uma pessoa que gosta de solucionar as coisas. Sabe muito bem que às vezes na assembleia tem oposições, etc e tal, um pouco complicado, mas eu faço aquilo que precisa ser feito. Ou seja, hoje eu digo para a minha equipe que eu amo a Assembleia. Então, vamos evoluir sempre, pessoal. A Assembleia, ela é soberana, não esqueça disso. E aí, a ideia é uma só sempre. Gostou? Curte, comenta, compartilha, dá aquele sinalzinho lá, faz a notificaçãozinha. Enfim, pessoal, nos ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais gente. A ideia é uma só.